Deus nunca ficou sem representante aqui na Terra. Quando nós lemos a história da humanidade através da Bíblia, desde os primórdios da raça humana, que Deus sempre teve alguém para lhe representar, seus profetas, os seus servos. Nós tivemos uma nação inteira representando o Deus único e verdadeiro durante muito tempo, que foi o Israel de Deus, os judeus, aqueles que faziam parte da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E depois nós temos a Igreja de Cristo Jesus, que hoje é uma multidão incalculável de servos e servas de Deus, que representa o Deus único e verdadeiro aqui no planeta Terra. Quero meditar com você em um texto que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 2 ao 5, onde está escrito: a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Louvado seja o nome do nosso Deus através de Cristo Jesus, por meio da sua igreja, que o glorifica aqui na terra. Aqueles que são redimidos por Cristo Jesus são legítimos representantes do reino de Deus. E o apóstolo Paulo, como um missionário transcultural que fundou muitas comunidades cristãs no mundo gentílico, tendo a sua preocupação com o povo de Deus, sempre estava em contato com os seus filhos na fé, com os servos e servas de Cristo Jesus, aonde ele fundava uma igreja, seja diretamente ou indiretamente através dos seus auxiliares, cooperadores, amigos de ministério. E o apóstolo fala algo muito importante aqui no início desta carta, que esse texto ainda trata da introdução desta epístola de Paulo aos Coríntios, e ele diz: a igreja de Deus. A igreja de Deus não é de ninguém. Existem lideranças cristãs, mas a verdade bíblica diz que a igreja é de Deus, é de Cristo Jesus, porque foi Cristo Jesus quem pagou o alto preço pela sua igreja, pelo seu povo, pelo novo Israel. O que os líderes cristãos precisam ter é esta consciência. Estão como administradores, lideranças locais ou regionais, mas no fundo, precisa ter esta consciência de que a igreja é de Deus, é de Cristo Jesus. A igreja de Deus que está em Corinto
aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Veja bem, a morte de Cristo como propiciação, como expiação, promoveu a santificação daqueles que são chamados por Cristo. Tem um efeito muito positivo de santificação, a obra de redenção realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na vida dos escolhidos do Senhor Jesus. De forma que são chamados santos, santos porque foram tirados do mundo, foram separados do mundo e agora dedicados ao reino de Deus. Não são santos porque foram canonizados por uma instituição religiosa. Não é isso que o texto está falando. Santo porque são separados do mundo, não fazem mais tudo o que o mundo oferece, nem tampouco vivem ao bel prazer, mas no centro da vontade do Deus da verdade, do Deus da justiça. Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Invocar o nome de Cristo, a igreja faz isso, e os judeus que são monoteístas não aceitam a invocação do nome de Cristo, porque eles só invocavam ao Deus de Israel. Mas com a fundação da igreja, todos aqueles que são convertidos para o reino de Deus podem invocar o nome de Cristo, porque o Novo Testamento declara, mostra que Cristo, o Filho de Deus, também é Deus, é o Deus Filho, que pode e deve ser invocado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode perguntar qual era a saudação real da igreja primitiva? Está aqui, ó, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hoje cada denominação tem o seu modo próprio de saudar os irmãos uns aos outros, mas esta é a saudação bíblica do Novo Testamento. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. A igreja, ela foi alcançada por Cristo através da graça. Ninguém merece os favores de Deus, ninguém merece as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, ninguém merece a salvação e a vida eterna. Mas é esta graça da parte de Cristo Jesus que nos fez nos aproximarmos de Deus através da reconciliação, da verdadeira paz estabelecida por Cristo Jesus entre os homens e o Deus Criador de todas as coisas. Essa graça é o favor não merecido. Nós estamos diante do trono da graça porque Cristo nos chamou para estarmos em plena comunhão com o nosso Deus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. A palavra de Deus chegou à igreja ali em Corinto, assim como tem chegado em todo o mundo pela pregação do poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por gentileza, compartilha esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.